Fala, galerinha do Pântano Pop. No nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre a série sensação do momento, Adolescência, série exibida na Netflix. E vamos falar principalmente no debate que ela está suscitando, ou que deveria suscitar, principalmente a respeito dos terríveis fóruns incel e grupos incel. Então, a série Adolescência é uma série britânica que se passa numa cidade periférica inglesa e que tem chocado aí os adultos ao mostrar esse mundo da adolescência, principalmente esse mundo da adolescência no ambiente virtual, tá? Então vamos falar primeiro um pouquinho rápido sobre a série. Vamos falar rápido porque tem tanta gente que já falou tanto da série, mas vamos lá. Então é uma série muito bem filmada, é cinema de primeira qualidade, embora seja uma minissérie, tem tudo de um cinema de primeira qualidade. Os 4 episódios foram gravados em plano sequência, sem cortes, então vocês podem imaginar a trabalheira que deu, a questão da logística para gravar esses episódios de 1 hora ou de 50 minutos em plano sequência, a quantidade de vezes que eles tiveram que repetir, né? Então é realmente louvável essa opção, né, por esse formato de plano sequência para gravar os episódios, que dá uma dinâmica única para a série. Isso fica claro logo no primeiro episódio, quando você se sente colocado dentro daquela sequência de fatos, vivendo ali com os protagonistas o que está acontecendo. Então é uma série sobre adolescente, sobre um adolescente que é preso e acusado de ter cometido um crime contra uma adolescente, e a série se desenrola a partir daí. Então a opção por gravar em plano e sequência, ela fecha bastante o escopo da série. A série não abre muito o escopo. Mas é óbvio que isso é proposital, né? A intenção é fazer o espectador ficar tão perdido quanto os personagens da série estão perdidos, tentando entender por que aquilo aconteceu, né? O que aconteceu, por que aconteceu. Então é proposital, e nesse sentido a série alcança seu objetivo perfeitamente. É muito bem pensado, muito bem filmado, e passa essa sensação de você estar perdido sem nunca saber o que está acontecendo. Você vai aprendendo junto, você vai ali acompanhando estritamente aquele nicho que está sendo mostrado em cada episódio. Cada episódio se concentra num nicho diferente e você fica com a visão meio presa ali daquele nicho, e isso é proposital. É para passar mesmo uma sensação de que você está tão perdido quanto os personagens da série que estão tentando entender o que aconteceu. Então é cinema de primeira qualidade, atuações. Eu não vou nem gastar muito tempo aqui falando das atuações. As atuações são fantásticas. Além da série ser muito bem filmada, o elenco é de primeira linha. Bom, agora vamos entrar na questão do debate que a série tem levantado, né? Muitos adultos ficaram chocados, né, com a série, mas talvez na minha experiência como professor há 26 anos, algumas coisas ali, é óbvio, me atingem, né? Mas não me chocam tanto
porque eu convivo com essa realidade. O episódio, por exemplo, que se passa na escola pode ser chocante para muitas pessoas, mas para mim ele não é tão chocante assim, porque nós, professores, vivemos aquilo ali no dia a dia. Inclusive, eu poderia fazer aqui um episódio inteiro sobre como a série mostra a escola, como a série ela procura não julgar ninguém, não jogar culpa em ninguém, e sim mostrar que cada um tem a sua responsabilidade. Mas o único ambiente que a série pesa um pouquinho na crítica é exatamente a escola, são exatamente os professores, porque é um personagem que diz que os professores não estão fazendo um bom trabalho, estão só passando vídeo. Então poderia até enveredar sobre como a série procura não apontar culpados, menos em relação aos professores, que ela de leve aponta ali uma culpa, né? Então, mais uma vez, os professores sempre levando a culpa, mas isso é uma coisa menor dentro da série. Nós, pelo menos aqui nesse vídeo, nós não vamos nos prender a isso, né? E isso não diminui em nada a alta qualidade do roteiro e da série em si. Então vamos a esse debate aí. Eu vi muitos adultos perdidos, querendo entender o que que é incel, né? Então, incel é uma sigla que vem de uma expressão em inglês que traduzida quer dizer mais ou menos celibatários involuntários, né? Então, na realidade, na origem, o primeiro fórum incel de internet, ironicamente, foi criado por uma estudante estadunidense e ela criou aquele fórum para jovens como ela que tinham dificuldades de conseguir um parceiro ou uma parceira, né? Compartilharem ali naquele fórum as suas experiências, as suas dificuldades. Só que esse conceito foi completamente distorcido e os fóruns em céu se transformaram em outra coisa, né? Os fóruns em céu se transformaram em locais dentro da internet para que homens, jovens e até adolescentes fiquem alimentando o seu ódio por mulheres. Então, basicamente, quem faz parte desses fóruns incels? São jovens, adolescentes, geralmente, que não conseguem uma parceira sexual ou romântica e que culpam as mulheres por não conseguirem parceiras e aí se juntam nesses fóruns para alimentar o seu ódio por mulheres. Tá? Então, basicamente, isso são os fóruns incel. E alguém poderia até dizer, oh, nossa, coitados, as pessoas não podem nem mais sofrer por não conseguir parceiras, mas não é isso, gente. O fórum incel não são ali jovens inocentes sofrendo porque não conseguem uma parceira. Eles alimentam o ódio e eles criam planos para colocar esse ódio em prática, que é o mais perigoso, né? Então, por exemplo, um pensamento muito comum, que é um pensamento típico desses grupos incel, é aquela ideia assim, as mulheres, elas só dão bola, elas só dão mole para babacas, para vagabundos, para caras vazios, né? Para cafajestes. E nós que somos homens de bem, que somos bonzinhos, as mulheres não dão a mínima para gente, ou então nos fazem de gato e sapato. Isso é um pensamento típico incel, né? E aí alguém pode dizer, ué, mas eu já pensei isso. Beleza, amigo, eu também já pensei isso, né, na minha adolescência. Então, não estamos aqui apontando o dedo, colocando culpa em ninguém. O problema é que os incels,
eles levam esse pensamento, que é um pensamento equivocado, né? Óbvio, é um pensamento até autoritário, como se nós homens tivéssemos o direito de dizer às mulheres por quem elas devem se interessar, né? Então, óbvio que é um pensamento equivocado, mas ele se torna muito mais do que equivocado, ele se torna perigoso dentro desses grupos incel, tá? Então, porque muitos desses jovens acabam se tornando depressivos, e aí eles comentam com os colegas de fóruns incel, que são fóruns fechados, não é? Que as pessoas comuns não têm acesso. E aí eles comentam dentro dos fóruns que estão pensando em se matar e etc. E aí os companheiros vêm, não, não se mata sozinho não, mata essas vagabundas junto com você. Então existe ali um alimento a essa cultura de ataques a escolas, ataques a locais públicos. Então, alguns desses ataques que ficaram famosos nos Estados Unidos, no Canadá também, foram perpetrados por membros de grupos incel. E se o ataque não foi planejado dentro de fóruns incel, a ideia nasceu dentro desses fóruns incel, tá? E quem acha que isso é uma realidade só dos Estados Unidos e Canadá, está muito enganado, né? Quem não lembra, nós tivemos aquele ataque horroroso a uma escola municipal no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro, em abril de 2011. E o rapaz responsável por aquele ataque, que matou 12 crianças, né, e adolescentes, ele participava de um grupo incel, né, um grupo incel cujos dois fundadores são ligados a sites de extrema-direita como Rio de Janeiro da Nojeira, né? Então, esse rapaz ele procurou o grupo incel pedindo conselhos, né? Sobre o que ele deveria fazer. E ele recebeu esses conselhos e ele fez o que fez, né? E a imprensa não deu qualquer destaque a isso. Das 12 crianças e adolescentes que ele matou, 10 eram meninas, né? E ficou claro nos testemunhos dos sobreviventes que nos meninos ele atirava só para machucar, nas meninas ele atirava para matar, né? Isso ficou claro em depoimentos. E depois a Polícia Federal descobriu a ligação dele com esse grupo incel, né, mantido por duas pessoas que mantêm outras atividades na internet, especialmente páginas de extrema-direita, como Rio de Janeiro da Nojeira. E a Polícia Federal descobriu essa ligação dele com grupos incel, e a imprensa não noticia isso, a imprensa não fala, né, que ele entrou lá decidido a matar as meninas e os meninos apenas a ferir. Os dois meninos que morreram foram um acidente, né? Ele não queria matar os meninos, ele só queria matar as meninas. Então foi um típico ataque incel, né? Então esses grupos incel que são ali citados dentro da série, eles são extremamente perigosos, né? E eles já fizeram vítimas dentro do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né? Muito perto da gente. Então é muito importante que se discuta isso, mas que não fique só na discussão sobre os grupos incel, sobre controle de tempo de computador, tudo isso tem que ser discutido, né? Os jovens têm que ter computadores em locais públicos, em locais públicos dentro da casa, né? Tipo sala de estar, né? Os jovens têm que estar mexendo no computador monitorados pelos pais, né? Não tem esse papo furado de privacidade, ficar trancado dentro do quarto. Não, tudo isso tem que ser discutido. Mas temos que discutir também
como nós brasileiros criamos meninos, né? Que pensamento que nós formamos, né? Às vezes nós alimentamos essa ideia nos nossos filhos, de que as mulheres elas não são confiáveis, elas são frívolas, elas só dão confiança para sujeitos terríveis, né? E os caras bonzinhos como nós, elas não dão confiança. Às vezes nós mesmos alimentamos esse tipo de pensamento nos nossos filhos, e aí eles se tornam presa fácil, né? E eu acho que uma outra coisa que fica da série, uma reflexão muito importante que a série traz não adianta você estar sendo polido, educado com mulheres, chamando de amor, né? O tempo todo, se você não admira mulheres, se você acha que mulheres não são dignas de admiração, então você quer tanto fazer sexo com mulheres, mas você não quer admirá-las, acha que elas não têm atributos que sejam dignos de admiração, e o seu filho que está do seu lado, ele absorve isso, né? Ele absorve essa ideia de que a mulher é um meio de se obter sexo, mas que nenhuma mulher tem atributos suficientes para ser digna de admiração. Então, de admiração, de amizade, né? Uma amizade sem interesses. Então, é mais uma reflexão que a série traz. Não adianta você ser polido, ser educado, teoricamente tratar as mulheres de forma educada, se você, no fundo, acha que elas não são dignas da sua admiração, não são dignas de um diálogo de verdade, que você acha que não pode aprender, que não há nada que você possa aprender com elas, porque os seus filhos vão absorvendo isso aí, né? E aí a mulher vira aquilo que geralmente ela é vista mesmo na nossa sociedade, que é um corpo que está ali para nos dar prazer, e quando ela nega essa função, então ela é que é errada, ela é que não presta, porque ela só gosta de canalhas. Então nós temos que rever isso aí também. A preocupação com a internet é importante, não é? Ficar atento ao que são grupos incel, o que são grupos red pill que estão se multiplicando por aí, né? Procurar entender também o que é mansplaining, o que é gaslighting, né? O que são esses abusos machistas, e começar a desconstruir isso na criação dos nossos filhos. Isso aí se torna urgente, né? Porque senão nós seremos coautores dessas violências que são cometidas contra mulheres diariamente. É isso aí, galera. Valeu!